Lucas Paquetá escolhe o Flamengo e define que quer voltar ao Brasil. A gente vai trazer toda a explicação aqui agora para você. O Flamengo desiste oficialmente de dois atacantes que vinham sendo aí negociados, que interessavam ao clube. Também trazemos aqui negociação de prazo para a construção do estádio do Flamengo, tá? Situação aí importante. O Flamengo vai prorrogar a obra do estádio, não vai entregar no mesmo prazo que o Landim prometia, né? Mas isso aí é por uma questão positiva. A gente vai trazer, explicar tudo aqui para vocês e também saber, será que dirigente do Flamengo, Bruno Spindel, diretor executivo até o momento, aceita o rebaixamento, aceita ser subordinado de José Botto? A gente vai explicar aqui o porquê desse questionamento e muita gente internamente acredita que não, acredita que ele vai pedir para sair o Bruno Spindel. Será que o Bruno Spindel sai do Flamengo, mesmo após os elogios todos do BAP? A gente vai acompanhar agora aqui no canal Paparazzo Rubro Negro. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Começa daquele jeito, né? Fala, galera! Saudações rubro-negras! Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Então já vou começar aqui falando de assunto sério para vocês, tá? Bastidores aí. Flamengo tenta negociar com a Prefeitura do Rio para aumentar prazos de conclusão do estádio. Notícia aqui do Coluna do Fla, né? Informação muito importante. Olha só, o BAP deve começar a resolver as questões burocráticas sobre a construção do estádio do Flamengo. Tá? Um dos assuntos mais comentados aí na posse do Luiz Eduardo Batista foi a construção, né, da arena do Mengão, do estádio rubro-negro. Né, nessa quarta-feira aí, durante a cerimônia realizada na Gávea, ele garantiu que o mais querido do mundo terá uma nova casa. A futura diretoria do Flamengo trabalha aí nos bastidores para negociar o adiamento dos prazos do projeto com a Prefeitura do Rio. O Flamengo querendo adiar entrega do estádio, já pensando no adiamento do estádio. Isso porque o BAP entende que existe a possibilidade do Flamengo não finalizar o estádio em 4 anos e meio. Foi o prazo estipulado no projeto, visto que o presidente do Mengão pretende realizar aí as obras sem endividar o clube. Tá? Então eu falei que tinha uma causa boa, é para manter contratando, para continuar conquistando títulos, né? Resolvendo tudo da forma mais simples possível, ou seja, sem empréstimo, sem se endividar, pagar com o lucro, pagar quando puder. E aí pode demorar 4, 5, 6, 7, 8 anos, né? O Flamengo vai tentando de uma forma que não prejudique, né, o lucro desportivo, né? Que são títulos, né, premiações. O Flamengo quer se manter ganhando títulos, né? Não, sem mexer, por exemplo, no time. Tem um time fraco porque tem que pagar o estádio. Foi o que aconteceu. Ele usou o exemplo do Corinthians e também do Internacional. Eu não lembro agora. Ele usou o exemplo do Corinthians, né? E teve outro clube que ele usou também de exemplo, agora eu não me recordo, mas que ele falou que passou maus bocados porque fez o seu estádio. Mas é isso, né? A gente então tem aqui, ó, a gestão do mandatário rubro-negro também conversa entre a situação aí de um possível financiamento. A informação é do UOL, tá? Por que o Flamengo precisa negociar? O Flamengo assinou o compromisso junto à Prefeitura para viabilizar a construção do estádio próprio no dia 25 de novembro. Ou seja, as datas para a finalização das obras já estão pré-definidas. Por conta disso, o Flamengo precisa negociar com o órgão para alterar os prazos da entrega de uma nova casa rubro-negra. Tá? Então, o Flamengo teve 2 reuniões hoje, né? Então o BAP na entrevista falou sobre isso, né? Reunião aí com relação ao estádio e a outra reunião com a FGV, né? Fundação Getúlio Vargas, para definir questão econômico-financeira, né? Soluções econômico-financeiras para a questão da construção do estádio. Então ele falou, né, que a Fundação Getúlio Vargas está sendo contratada para fazer um estudo de viabilidade econômico-financeira para construir o estádio, tá?
Então o Flamengo está buscando aí, uma das coisas é o adiamento da entrega para que tudo se resolva antes, tá? Olha só, a gente tem a questão também do dirigente da gestão do Rodolfo Landim, que foi trazido pelo BAP, inclusive, né, o Bruno Spindel, que pode permanecer ou não após a avaliação de José Botto, tá? Mas aí tem uma questão importante. De acordo com o BAP, o Bruno Spindel não é um diretor de futebol, e sim um diretor de contratações de jogadores, tá? Existe a possibilidade do executivo permanecer no Flamengo para as próximas temporadas, mas quem vai definir isso é o José Botto. Mas para isso, o Bruno Spindel, que tem proposta de outros clubes, teria que aceitar ser subordinado ao José Botto, tá? Então, se ele aceitar, ok, ele deve continuar. Se ele não aceitar e que ele agora é subordinado ao José Botto, muito provavelmente ele sai, e ele tem proposta de outras equipes, tá? Não sei se ele vai querer, mas é bem provável que sim, afinal de contas, né, a gente já teve o Fred Luz, que hoje tá no Corinthians, a gente teve outros dirigentes contratados que são ali remunerados que saem e vão para outros clubes, é normal, tá? Então, olha só, ele na gestão do Rodolfo Landim, que começou na temporada de 2019, terminou em dezembro, agora tá acabando agora, né? Ele atuou como diretor executivo, tá? Ele antes entrou para o marketing com o BAP, na gestão do Bandeira de Melo, tá? Então, a gente teve aí algumas negociações importantes que o Bruno Spindel participou, Felipe Luiz, Gerson, né, entre muitos outros atletas aí que o Flamengo contratou, foram sob o comando ali do Bruno Spindel. José Botto, então, que vai chegar como novo diretor técnico do futebol do Flamengo, né, praticamente um diretor executivo, pretende avaliar então a permanência do Bruno Spindel no cargo, não vai avaliar a distância, vai primeiro chegar para tomar essa decisão, e a ideia é que ele trabalhe apenas voltado na questão das contratações mesmo, o Bruno Spindel, tá? Então, tem a possibilidade de ficar, resta saber se ele vai aceitar, né, ser subordinado ali ao José Botto. Olha, já que a gente está falando de contratações, a gente teve o Flamengo desistindo das contratações de Richarlison e Roger Guedes. O Flamengo está fora, o Flamengo está desistindo das contratações de Richarlison e Roger Guedes, tá? Então, o José Botto, diretor de futebol do Flamengo, está em busca de outros nomes no mercado de transferências. Segundo aí o meu amigo Renan Moura, participou ontem aqui no canal, os altos valores afastaram a diretoria do Flamengo de qualquer avanço nas negociações por Richarlison e Roger Guedes, os dois, tá? Sendo assim, Botto tem feito reuniões com Felipe Luiz e o presidente BAP para buscar novos nomes no mercado, tá? Então, do Richarlison a gente trouxe mais cedo, que não foi o jogador que recusou a proposta, mas sim o Tottenham, que não aceitou liberar, e o Roger Guedes entrou na mira do scout do Flamengo, a gente trouxe essa informação há muito tempo, foi exclusiva nossa, e o Flamengo avaliou a situação do atacante do Al Rayyan, abriu negociações para ter o jogador para a próxima temporada, mas desistiu, tá? O Al Rayyan afirmou ao Flamengo que pretendia vender o Roger Guedes por valores próximos a 20 milhões de euros, 128 milhões de reais, e aí, né, com essas altas cifras, o Flamengo acabou desistindo aí também, confirmado pelo Renan Moura, tá? É um valor aí exorbitante, né, absurdo para um jogador. Não vou dizer que seja ruim, eu acho até o Roger Guedes um bom jogador, é um bom atacante, mas não é nada que a gente possa dizer que vai valer, né, esse alto, né, valor aí é inacreditável, né, gente? 128 milhões de reais é jogador top aí, jogador que você ainda vai ter revenda para a Europa e tal, um jogador que com a idade dele, que não vai conseguir vender depois mais, não vai recuperar o investimento, né, chega a ser lamentável, né, você pagar 128 milhões, se fosse um jogador jovem, ok, você ainda pode depois negociar, tem um lucro desportivo ou não, mas o financeiro você pode de repente recuperar. Mas cara, realmente eu tenho que concordar, 128 milhões no Roger Guedes é complicado. Olha só, muita gente elogiando, né, o Luiz Eduardo Baptista, o BAP, o novo presidente do Flamengo. Olha só o comentário aqui do Túlio Mene no nosso grupo VIP, né? E muitos outros comentando também. Sempre achei uma burrice ficar falando quanto você tem em dinheiro, não só no clube, mas na vida, em tudo. O BAP acerta muito nessa atitude, tá?
E o Marcelo Moreira, BAP já começou bem, mais profissionalmente que o vaidoso do Landim, né, e o arrogante do Braz. O pessoal largando o aço no Braz. E também falando que o Landim vacilava em determinadas questões. O Yucacelli mandou: só tem que continuar nessa pegada aí, nessa pegada profissional e nessas atitudes aí, né, que o BAP tá tomando. Então, olha só, a gente teve essa declaração aqui que agradou muito a galera. A pergunta foi: qual o tamanho do orçamento que o José Botto tem para investir no elenco do Flamengo em 2025? E agora a resposta super elogiada do BAP, que os torcedores estão falando: é isso mesmo, não tem que responder jornalista quanto que o Flamengo tem para contratar. Olha o que o BAP, olha a resposta, cara, ele é muito inteligente. Você pode falar que ele é metido, tem gente que fala que ele é arrogante, que é isso, que é aquilo, mas ele é muito inteligente. Olha só, não vou te falar, risos, porque na hora que eu disser isso, as coisas ficam mais caras para o Flamengo. É um valor adequado para o Flamengo fazer um grande ano em 2025. Ou seja, ele não diz que ele tem dinheiro, como outros presidentes falam. Não, o Flamengo tem 100 e tantos milhões para contratar. Aí o que acontece? O empresário do jogador, o outro clube pede exatamente o valor que o Flamengo tem. O BAP fala o seguinte: a gente tem o valor exato para reforçar, a gente não sabe quanto tem. É isso. Ninguém tem que saber, o jornalista, ninguém tem que saber quanto que o Flamengo tem de orçamento para gastar. Essa é a realidade, né? E olha, o Zinho criticou o ambiente constrangedor e detonou o Landim pela entrega da camisa 10 a Arrascaeta. Zinho, né, o ex-jogador do Flamengo, técnico, comentarista. Olha aí, ele falou o seguinte: foi meio estranho o fato de dar a camisa 10 para o Arrascaeta e não perguntar ao próximo presidente. Pegou de surpresa todo mundo, até o Arrascaeta que estava de férias. Surreal, né? Desnecessário, né? Tá no meio da rua ali e tal, entrar numa chamada de vídeo para ganhar a camisa 10. Você deixa, né, Zinho, de negociar, vender camisa, vender número, você deixa de fazer ação de marketing, uma loucura, né? Como ele vai falar que não? Não tem como também, né? Você vê um ambiente bem constrangedor entre os dois nessa passagem de bastão, né, do Landim para o BAP. Acho que o mínimo que precisa existir é o respeito, porque ambos representam um dos maiores clubes do país e do mundo, com a maior torcida do Brasil. A existência da ética é o mínimo, se tornou uma guerra declarada. Senti a mesma coisa, Zinho, acho que poderia ter sido evitado, né? O Landim poderia ter falado aí, ó, gente, a gente aqui, por nossa decisão, a gente daria a camisa 10 para o Arrascaeta, mas vamos esperar aí o próximo presidente assumir, para a gente fazer uma ação de marketing legal, uma votação e tal. Fazer uma votação com a torcida já ia fazer um rebuliço danado. E você ajudava o Flamengo a angariar patrocínio, venda de camisa, tudo, né, você conseguia fazer. Olha, a gente tem aí uma notícia sobre o retorno do Pedro, né? O Pedro está confiante aí com seu retorno pro Mundial de Clubes, né? A gente fica preocupado, mas ele tá muito confiante na sua recuperação após romper o ligamento cruzado do joelho esquerdo em setembro. E durante a despedida do Adriano no Maracanã, ele até afirmou que pretende retornar aos gramados em junho de 2025, né? Com foco aí no Mundial de Clubes. A gente espera que ele já volte voando. É difícil, né, voltar de lesão assim, tratamento, fisioterapia, voltar voando, mas eu espero de verdade que ele, com toda a força dele, já esteja no seu melhor momento de novo, logo em junho, né? Ele está comprometido com a reabilitação, priorizando aí a continuidade dos treinos, tratamentos no Ninho do Urubu. Então, inclusive nas férias, né, gente? Isso aqui é importante. Ele realiza parte da sua recuperação em casa também, com equipamentos e fisioterapia particular. Então, cara, eu vou falar para vocês, eu tô confiante sim, torcendo demais nessa recuperação do Pedro, que será importantíssima pra gente, tá? Enquanto o Pedro não se recupera, o José Botto e o Felipe Luiz seguem definindo aí o atacante ideal para substituir o Gabigol e o próprio Pedro, que o Pedro só volta lá para junho, ele mesmo falou, né? Então o Flamengo vai precisar, na verdade, de mais atacantes. O Flamengo vai ter que aí buscar uns 5, 6 jogadores no mercado, porque ainda por cima tem a possível venda do Wesley, a possível venda do Fabrício Bruno. O Flamengo vai precisar repor aí, mas o Felipe Luiz já está em contato, o próprio BAP falou, já está em contato
com o José Boto, né? Felipe e José Boto já conversando sobre isso. Vamos lá, olha só. O duelo entre Flamengo e Volta Redonda não deve mais ocorrer em Manaus. A gente tinha trazido essa informação aí, a Raíza confirmou, tá? A gente trouxe que com a questão da antecipação do jogo, não, na verdade o jogo é dia 19, a antecipação do retorno ao Brasil na pré-temporada, a questão do jogo lá em Manaus ia cair, né? E a Raíza está trazendo que realmente o jogo deve cair. Olha só, o total de público levado pelos clubes em 2024, o Flamengo segue liderando, tá? 2024, o Flamengo teve aí 965.483 pessoas, né? Como, no caso, como mandante, né? Como mandante. Então, média de 53 mil. O Corinthians, né? Teve 829 mil. O São Paulo, terceiro, 727 mil. Bahia, 642 mil. Cruzeiro, 596 mil. Flamengo sempre liderando nesse quesito aí de público nos estádios. A gente trazendo aqui agora a situação do Lucas Paquetá, tá? Ele quer voltar ao Brasil, mesmo se for absolvido das acusações. Segundo a Raíza Simplício, o meia Lucas Paquetá deseja retornar ao Brasil mesmo que seja absolvido. Embora o desejo do Paquetá seja para um retorno, a tendência é de que isso não ocorra nesta janela de transferência. Será que acontece para o Mundial, pelo menos? O West Ham já não trata mais Paquetá como negociável, mas deseja receber uma boa quantia para liberar o meio-campista brasileiro, mesmo no meio do ano que vem, tá? Então, o julgamento dele está marcado para ocorrer em março de 2025. Clubes de todo o mundo aguardam o resultado para avaliar possíveis investidas, né? Vale destacar que, além do Flamengo, o Botafogo também demonstrou interesse recente no jogador, então ele definindo que volta, independente de ser absolvido ou não, ele volta para o futebol brasileiro e que ele não joga em nenhum outro clube que não seja o Flamengo. Ele falou o seguinte sobre jogar em outro clube do Brasil: só se o Flamengo não existisse. Se o Flamengo não existisse, ele jogava em outro clube. Ou seja, ele priorizou totalmente, né? Ele recusa jogar em qualquer outro clube pelo simples fato do Flamengo existir, né? Ele é extremamente rubro-negro. E já pensou o Lucas Paquetá jogando a Copa do Mundo de Clubes pelo Mengão? Por isso eu convido você a garantir a sua pré-reserva na Mileses Esportes agora mesmo. Você faz a sua pré-reserva, ingressos já estão à venda aí, cara, já está super tranquilo conseguir os ingressos, né? Estão na faixa aí da área do setor do Flamengo, $30 em diante. Nos outros setores, 60, 80 e pouco, 122 foi o preço mais caro que eu vi ali em setores ainda acessíveis. Mas olha, eu vou falar para você, vale muito a pena você já fazer a sua pré-reserva, cara, você já vai travar o valor do dólar, né? Você já trava aí o valor, passando de repente no cartão, pagando à vista, como você achar melhor, mas você faz sua pré-reserva, já vão entrar em contato contigo e você já trava logo o dólar. Se o dólar chegar a 8, 9, pelo menos essa parte de hospedagem, passagem, ingresso, você já consegue travar isso aí. Então já conversa com a Mileses Esportes agora mesmo, aí no QR Code, você já faz sua pré-reserva e garante presença aí no Super Mundial de 2025 nos Estados Unidos. Em junho estaremos lá na Copa do Mundo de Clubes, Super Mundial, você chama como você quiser, Mundial, mas é o verdadeiro Mundial agora, de 4 em 4 anos, 32 equipes, Flamengo, né? Fase de grupos com Chelsea, Esperance e León, tá? Então, trazendo para vocês aqui, para a gente fechar, que o Flamengo, para esse Mundial, terá a janela de transferências extra, tá? Tá confirmada. Diferentemente do habitual, em 2025 teremos três janelas de transferências internacionais, tá? Então o Flamengo terá 3 oportunidades para reforçar seu elenco, uma no começo do ano, uma antes do Mundial e outra após o torneio. Então o Lucas Paquetá pode chegar numa janela especial antes do campeonato da Copa do Mundo de Clubes, tá? A data da janela do Mundial de Clubes é de 2 de junho a 10 de junho. São 8 dias, de 2 a 10 de junho, tá? Então, esse é o período onde o Flamengo vai ter que tentar contratar o Paquetá e mais alguns outros jogadores. É esse o momento chave para contratar para o Mundial, até porque a temporada, aí sim, está acabando a temporada 24-25 da Europa. E é o momento perfeito para contratar, tá certo?
Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!